tudo bem com vocês? Vamos então dar início às nossas aulas de ensino religioso. Eu não sei se já teve aula de filosofia ou se essa aula de ensino religioso é primeiro, mas então eu vou desejar um excelente começo de bimestre para vocês. Espero que tenham tido ótimas férias, estejam bem descansados, né? Que a gente possa começar mais um semestre animados, né? Dentro da medida do possível, né? Dentro disso tudo. Então, no último bimestre, ensino religioso, nós vimos um pouco sobre a religião, sobre textos sagrados das religiões, sobre símbolos, linguagens simbólicas. Nós vimos que cada religião tem um símbolo específico que traz coisas sobre aquela religião, que diz coisas sobre aquela religião. Nós vimos também que a linguagem religiosa ela acontece através de símbolos, através de parábolas. E uma das principais coisas que nós vimos foram os textos sagrados. Lembra que nós dissemos que cada religião tem um Deus, tem um conjunto de leis, um conjunto de normas e um culto específico, né? Então, o que seria uma missa, seria um culto, né? Hoje, na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho mais sobre o texto sagrado. Como assim, tio Samuel? Então, um texto sagrado toda religião tem um conjunto de escritos que pode contar histórias e também regras morais. Ele vai contar histórias sobre o Deus daquela religião, ou os deuses, ou então sobre profetas ou personagens importantes daquela religião. Como também apresentar regras de comportamento, o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então toda religião vai ter alguns escritos que vão trazer coisas como essa. Esses escritos eles vão ser a base dessa religião e vão ajudar as pessoas a entender melhor o mundo. Elas vão interpretar e entender o mundo através desses escritos sagrados. Essa então que é a função do escrito sagrado, direcionar a ação das pessoas no mundo, tá bom? Vamos lá, qual pode ser a origem então de um texto sagrado? Um texto sagrado pode ter duas origens. Ou as pessoas vão dizer que ele foi escrito diretamente por Deus, ou foi escrito por uma pessoa iluminada. Como assim, Tíssimo? Escrito diretamente por Deus? Sim, algumas religiões acreditam que os textos sagrados daquela religião foi escrito diretamente por Deus. Deus fez o livro descer do céu, Deus mesmo escreveu, de alguma forma Deus produziu aquilo. Ou então, outras religiões acreditam que uma pessoa muito santa, muito iluminada, ela então, inspirada por Deus, ela escreveu aquele texto sagrado. Um profeta, um patriarca, ou até mesmo um anjo. Algumas religiões dizem que os anjos ajudam a escrever os textos sagrados. Isso varia muito de religião para religião. Enfim, esse ser iluminado, essa pessoa iluminada então, ela é guiada por Deus, movida por Deus, para escrever esse texto sagrado. Mas não importa se foi o Deus que escreveu diretamente ou se foi um ser, um homem iluminado. O importante é que, em todos os casos, esse escrito sagrado é uma comunicação divina. Ela transmite a vontade de Deus, a palavra de Deus, as regras de Deus, a história de Deus. Ou seja, ela transmite aquilo que Deus quer falar para a humanidade, né? Então, tanto Deus se comunicando, tanto um profeta quanto um ser iluminado daquela religião vai estar transmitindo a vontade de Deus para aquele povo, né? A palavra de Deus para aquele povo. Vamos lá. Os escritos sagrados, querendo ou não, eles acabam atingindo toda a sociedade, mesmo que você não seja praticante daquela religião. Mas, Samuel, eu não sou praticante da religião e mesmo assim a religião me atinge? Sim, eu vou dar um exemplo. Festa junina. Esse ano não tivemos festa junina, né? Minha irmã mesmo está muito triste que não teve festa junina, né? Porque todo ano ela gosta muito de comer na festa junina, né? Esse ano não teve festa junina, ela pegou uma coisa para jogar na minha cabeça, mas eu acho que ela não vai jogar, tudo bem. Então, não teve festa junina esse ano e todos vocês, como minha irmã, estão tristes porque não teve festa junina. Mas vocês sabiam que a festa junina é uma festa da cultura católica. Ela foi feita para homenagear 3 santos católicos, São Pedro, São João e Santo Antônio. Mas hoje em dia, até mesmo pessoas de outras religiões ou pessoas sem uma religião vão na festa junina, dançam quadrilhas, se divertem. Vocês perceberam que essa tradição religiosa, essa cultura religiosa, ela começou a atingir outras pessoas além daquelas pessoas daquela religião. Então, querendo ou não, esses textos sagrados eles acabam influenciando o nosso estilo de vida, influenciando a nossa vida. Outra coisa, usar branco no Réveillon. Muitas pessoas têm costume de usar o branco, né?
O branco ele vem da cultura das religiões afro-brasileiras, como uma cor sagrada para se passar a virada do ano. E mesmo pessoas cristãos, católicos, evangélicos, muitos usam o branco na virada do ano, mas isso é cultura afro, das religiões africanas. Ou seja, católicos e evangélicos se utilizam das tradições africanas, das religiões africanas também na sua vida, mesmo sem perceber, tá certo? Outro ponto, na busca do bem. As religiões, de forma geral, elas incitam as pessoas a buscar o bem. Lembra que a gente viu isso? A serem pessoas melhores, a respeitar o próximo, a respeitar seus filhos, sua esposa, o seu vizinho. E isso acaba beneficiando toda a sociedade. Então, mesmo que você não pratique uma religião, você acaba sendo atingido positivamente por essa religião, desde que aquela pessoa que segue essa religião pratique bem e siga os ensinamentos dessa religião, tá certo? Por fim, nos rituais sagrados. Lembra que eu disse, que o tio Samuel disse, que toda religião tem um ritual sagrado? Seja uma missa, seja um culto, seja um terreiro de umbanda, uma celebração, seja uma mesa branca espírita. Dentro desses rituais sagrados, é costume que os textos sagrados, que as sagradas escrituras dessa religião sejam lidas. Então lá você vai ler a Bíblia, se for na missa ou no culto. Se você estiver num ritual budista, você vai ler alguns escritos budistas. Se você estiver numa celebração islâmica, você vai ler o Alcorão e assim por diante. Os textos sagrados também são utilizados dentro daquele ritual sagrado, tá bom? Então, na aula de hoje, vou deixar para vocês duas perguntinhas, tá bom? O que é um texto sagrado e qual a sua importância? E 2, pesquise o texto sagrado de alguma religião e quem o escreveu. Pode ser da sua própria religião, pode ser de outra religião. Pesquisa também quem escreveu esse texto sagrado, tá bom? Essas duas perguntas são para ser entregues na aula de hoje. Não é na próxima aula, tá bom? Entrega na aula de hoje até o final dessa aula, tá certo? Grande abraço para vocês e até mais, meninos!